Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers do quinto episódio da quinta e última temporada de The Boys. Malta, este episódio teve um ritmo mais calmo, mas foi um bom episódio, foi bem engraçado. Mas resumidamente, este episódio foi dividido em arcos e cada arco tinha a perspectiva de um personagem, desenvolvendo o arco desse personagem, e isso foi bem interessante. Acho que a série nunca tinha feito um episódio assim, foi original e foi bem interessante. O primeiro arco do episódio foi da Firecracker, a espoleta, e foi bem interessante. Vimos como é que ela se vendeu, vimos o conflito dela e depois ela meio que a abandonar a sua fé por causa do Homelander, do Capitão Pátria. Todo esse conflito que ela teve e depois ela meio que a vender-se foi muito insano para o final dela. Ela deu tudo de si ao Homelander, ao Capitão Pátria, fez tudo por ele e mesmo assim ela foi descartada. Ela morreu no final. Ela foi substituída. E isso foi bem insano. Basicamente o início do episódio foi para preparar a morte dela no final. Foi um desenvolvimento para no final termos aquele desfecho que já se previa. Por causa toda aquela conversa. Mas foi insano, eu curti isso. Esse conflito de fé que ela tinha fez com que ele a matasse. Mesmo ela vendendo-se, fazendo tudo o que ele queria, ele quer e acredita que as pessoas devem ter fé nele. Ele está cada vez mais maluco, ele já era maluco e está cada vez mais maluco, como eu venho dizendo ao longo das minhas análises. E isto é mais uma prova. Ele matou-a porque ela não tinha fé nele, não acreditava nele. E isso é o mais insano de tudo. Ele acredita mesmo que é Deus. O arco seguinte do episódio é do Black Noir e isso serviu mais para desenvolver o personagem em si e também para desenvolver o conflito dele com o Profundo, que talvez futuramente possa levar a um embate entre os dois personagens que pode ser bem interessante. O arco seguinte do episódio é o do terror, com o senho do Butcher, e esse foi bem engraçado, e basicamente ele meio que serviu para mostrar uma nova perspectiva dos The Boys. E foi bem engraçado, como eu disse, aquelas cenas do Homelander, os sonhos do terror, ele com o bonequinho, tudo foi muito engraçado, ligado ao terror foi muito engraçado. Também deu para vermos outro lado dos personagens, dos The Boys. Aquela conversa entre o Leitinho e o Butcher foi bem importante para mostrar a luta deles, o que eles passaram, basicamente a obsessão deles com vingança, onde os levou e o que eles estão dispostos a fazer e a perder para cumprir a sua vingança. Tudo isso foi bem importante. Também tivemos aquela conversa do Hughie com o Butcher, que era para mostrar um outro lado, talvez mostrar uma parte humana ainda do Butcher, porque no final ele diz que se encontrarem o V1, eles podem tentar arranjar uma maneira, uma cura para a Starlight, a Luz Estrela e para a Kimiko, mostrando um lado humano do Butcher. Agora falando do arco da Sábia, que serviu para basicamente explicar qual é que era o objetivo final dela, que era que tanto os humanos quanto os supers se matassem uns aos outros para no final ela ficar no seu bunker em paz, ter uma aposentadoria. É um objetivo final meio estranho, eu esperava algo mais complexo vindo da personagem que vem, mas talvez seja interessante se for bem desenvolvido. Outra menção que eu quero deixar antes de terminar a minha análise é que eu gostei bastante da atuação da Ashley. É bem engraçado ela tentar falar com a Ashley que está atrás da cabeça dela. Foi bem engraçado. E vemos que a Sábia meio que está a trabalhar com a Ashley fofoqueira, com a Ashley que está atrás da cabeça, para cumprir os seus objetivos. E isso é interessante. E o arco final do episódio é do Soldier Boy, que foi um arco bem interessante. Aonde tivemos a reunião do elenco de Sobrenatural, não é? Foi bem interessante ver os personagens novamente a interagir, obviamente em outros papéis, mas foi bem interessante ver os atores interagir como outros personagens.
e toda esta construção foi bem interessante deste arco. Basicamente o Soldier Boy e o Capitão Pátria, o Homelander, foram para Los Angeles para tentar arranjar informações sobre o V1 e lá eles encontram o Maratona, que tinha sido já do Chet e que também existe nos quadrinhos este personagem, e basicamente eles vão para a mansão dele, que é super exagerada. Temos lá a menção ao P. Diddy, não é o... Também temos várias menções a vários personagens interessantes que basicamente são sátiras ao mundo real, aquele exagero, drogas, tudo misturado. Os comediantes lá de lado também foi bem engraçado, eles todos a morrer, foi insano demais, tipo, ele a correr em alta velocidade e a atropelá-los, o Soldier Boy a metê-los à frente para se defender, usando-os como escudo, foi bem engraçado, toda aquela construção. O mal químico que é interpretado por um ator de sobrenatural a desacordar o Homelander, o Maratona e o mal químico meio que a proporem ao Soldier Boy livrar-se do Capitão Pátria, do Homelander, para eles ficarem com o caminho livre. Só que, para a surpresa deles, o Soldier Boy defende o Capitão Pátria, o Homelander. O que dá a entender que o Soldier Boy meio que está-se a começar a importar com o Capitão Pátria, com o Homelander, já que ele é filho dele, não é? E toda esta construção que estão a fazer ao longo dos episódios está a ser bem interessante. E também é por isso que ele meio que entrega lá a espoleta lá no final, que acaba resultando no final dela. E agora, para terminar o vídeo, na minha opinião este episódio foi um episódio bom, bem engraçado, e esta temporada promete ser muito interessante e trazer reviravoltas inesperadas. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi!